Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, o seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é o episódio número 72 e hoje nós vamos destruir todas as mentiras anti-adventistas, ou pelo menos a maioria, as principais. Acho que eu consegui num espaço de menos de 2 horas de podcast. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo esse podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo esse podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcast, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente esse podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, esse B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Bom, eu separei 25 mentiras que eu julgo serem as principais que são lançadas por aí o tempo todo contra os adventistas do sétimo dia. É óbvio que não são todas as mentiras, com certeza existem muito mais, e mesmo que eu tentasse falar de todas elas, sempre é possível inventar mentiras novas também. Mas as que eu escolhi são muito representativas e também muito clássicas. Elas têm sido proferidas aí por muitas e muitas décadas, praticamente desde que a Igreja Adventista do Sétimo Dia surgiu. Então eu acredito que respondendo a essas 25 mentiras, qualquer outra que seja criada acaba de alguma forma sendo respondida de maneira mais fácil, já que as táticas, as estratégias, as falácias, o tipo de erro, o tipo de mentira que os críticos lançam, seguem um certo padrão. Então, se a gente responde essas 25, a gente consegue responder quaisquer outras mentiras. Uma observação antes de começar de vez é que eu tentei fazer esse episódio em vídeo, depois tentei fazer esse episódio colocando as citações que eu vou usar em imagem para auxiliar o ouvinte, mas todas essas tentativas foram frustradas. Gravar e editar vídeos, em especial vídeos tão longos quanto esses e com tantas citações quanto as que eu vou fazer, é algo muito trabalhoso, demanda muito tempo e eu não tenho todo esse tempo. Mas assim sendo, o ouvinte vai ter que se esforçar um pouquinho para prestar atenção no denso conteúdo que eu vou passar, mesmo sem poder ler as citações, sem poder ver imagens. Bom, essas são as minhas palavras iniciais. Sem mais delongas, vamos começar a responder às 25 principais mentiras anti-adventistas. Mentira número 1. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nega o sola Escritura. Mentira braba. Vamos ver o que dizem os documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A começar pela Declaração de Crenças Fundamentais. No seu preâmbulo, nós podemos ler: os Adventistas do Sétimo Dia aceitam a Bíblia como seu único credo e mantêm certas crenças fundamentais como sendo o ensino das Escrituras Sagradas. Então note que no documento mais básico da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em seu preâmbulo, já é dito que o único credo da Igreja é a Bíblia. Ou seja, a própria Declaração de Crenças Fundamentais não é um credo para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tanto que o preâmbulo também vai dizer, um pouquinho mais adiante, que podem haver modificações nessa declaração de crenças ao longo do tempo, quando a igreja entender que pode se expressar melhor ou que existe alguma coisa um pouco imprecisa nesse documento. Mas não para por aí. Ainda na Declaração de Crenças Fundamentais, logo na crença número 1, que é a crença nas Escrituras Sagradas, existe o seguinte trecho falando sobre as Escrituras: constituem o padrão de caráter, a prova de experiência, o revelador definitivo de doutrinas e o registro fidedigno dos atos de Deus na história. Ou seja, o que esse trecho está dizendo é que todas as coisas precisam ser julgadas com base na Bíblia Sagrada e não se pode crer em nenhuma doutrina que não esteja fundamentada na Bíblia Sagrada. Ora, isso nada mais é do que a definição básica de sola Escritura. Agora vejamos outro documento oficial, o Tratado de Teologia. Na página 49, podemos ler que somente nas Escrituras Deus confiou à raça humana, sob a forma escrita, a suprema e autorizada revelação de sua pessoa e vontade, parâmetro esse pelo qual tudo mais deve ser provado. A nenhum outro livro sagrado, sejam histórias sacras, tradições antigas, declarações eclesiásticas ou credos, pode-se atribuir autoridade igual à da Bíblia. Já na página 55, o tratado afirma que toda a verdade essencial ao nosso conhecimento de Deus e à nossa salvação nos foi revelada na palavra. E por palavra, o tratado está querendo dizer a Bíblia Sagrada. Já nas páginas 70 e 71, o tratado define sola Escritura como sendo o princípio de que somente a Bíblia, sola Escritura, é a norma final da verdade.
Nessas mesmas páginas, ainda sobre a Bíblia, podemos ler: ela é suficiente para nos dotar da sabedoria que leva à salvação. É o padrão pelo qual toda doutrina e experiência devem ser testadas. A Escritura, portanto, fornece a estrutura, a perspectiva divina, os princípios fundamentais para todo o ramo de conhecimento e experiência. O conhecimento, a experiência ou a revelação adicional deve se basear no fundamento todo suficiente da Escritura e a ele permanecer fiel. Assim, se confirma o grito de guerra da Reforma, sola Scriptura, ou seja, a Bíblia e a Bíblia somente, como a norma final da verdade. Todas as outras fontes de conhecimento devem ser testadas por esse padrão infalível. Saindo do Tratado de Teologia, nós podemos citar ainda o Nisto Cremus. Um dos trechos do Nisto Cremus diz o seguinte: não escrevemos este livro para que servisse como um credo ou declaração de doutrinas montadas sobre concreto teológico. Os adventistas possuem apenas um credo, a Bíblia e a Bíblia somente. Já falando sobre o princípio do sola scriptura, o Nisto Cremus vai dizer: a autoridade da Bíblia como regra de fé e prática decorre de sua origem. Os escritores bíblicos viam as escrituras como situando-se em uma categoria única, distinta e separada de toda a literatura restante. Finalmente, ainda podemos citar a obra Questões sobre Doutrina. Em um determinado trecho, ela afirma: os adventistas do sétimo dia sustentam a posição protestante de que a Bíblia e somente a Bíblia é a única regra de fé e prática para os cristãos. Cremos que todas as crenças teológicas têm que ser aferidas pela palavra viva, julgada pela sua verdade, e o que quer que não seja capaz de suportar essa prova, ou seja achado em desarmonia com a sua mensagem, deve ser rejeitado. Em suma, os principais documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia deixam bastante claro que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. Portanto, essa acusação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é contra o sola Scriptura é uma baita mentira. O ouvinte que quiser saber mais sobre esse assunto, procure pelo meu episódio 49, onde eu falo especificamente sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e o sola Scriptura. Mentira número 2. Ellen White não defendia o sola Scriptura. Mais uma mentira braba. Como eu sempre menciono nos meus episódios, eu escrevi um livro de mais de 600 páginas sobre esse assunto. Se chama Conselhos de Ellen White sobre sola Scriptura. Nesse livro, nos primeiros 3 capítulos, eu coleto 110 citações de Ellen White falando a favor do sola Scriptura. Evidentemente, não é possível citá-las todas aqui, mas eu posso citar algumas. Em um artigo intitulado Bênçãos do Estudo da Bíblia para o periódico The Signs of the Times, em 1893, Ellen White afirma o seguinte: se os pilares de nossa fé não resistirem ao teste da investigação, é hora de sabermos disso, pois é tolice nos firmar em nossas ideias e pensar que ninguém deve interferir em nossas opiniões, que tudo seja trazido para a Bíblia, pois é a única regra de fé e doutrina. Devemos estudar a verdade por nós mesmos. Não se deve esperar que nenhuma pessoa viva pense por nós. Não importa quem seja essa pessoa ou em que posição ela possa estar. Não devemos considerar nenhum ser humano como um critério perfeito para nós. Devemos aconselhar-nos juntos e estar sujeitos uns aos outros, mas, ao mesmo tempo, devemos exercitar a capacidade que Deus nos deu de aprender o que é a verdade. Já no livro O Grande Conflito, páginas 594 e 595, Ellen White diz o seguinte: as multidões rejeitam a verdade das Escrituras por ser ela contrária aos desejos do coração pecaminoso e amante do mundo, e Satanás lhes proporciona os enganos que amam. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e a Bíblia só, como norma de todas as doutrinas e base de todas as reformas. Outra citação interessante dela está no livro Conselhos aos Professores, Pais e Estudantes, na página 462. Ela afirma: a Bíblia interpreta-se a si mesma. Um texto deve ser comparado com o outro. O estudante deve aprender a encarar a palavra como um todo e ver a relação de suas partes. Deve adquirir conhecimento de seu grandioso tema central, ou seja, do propósito original de Deus em relação ao mundo, da origem do grande conflito e da obra da redenção. Então note, para Ellen White, não apenas a Bíblia era a única regra de fé, prática e doutrina, ela falou isso várias vezes, inclusive ela diz no Grande Conflito que esse é o grande princípio protestante, o grande princípio da reforma, como também a Bíblia é aquela que interpreta a si mesma. E ela explica isso dizendo que quando nós comparamos uma passagem com a outra e entendemos a palavra como um todo, a própria Bíblia se explica, a própria Bíblia se clareia, a própria Bíblia se interpreta.
Também é interessante que Ellen White aplicava o Sola Escritura a várias situações da vida, incluindo a pregação nos púlpitos. Por exemplo, ela diz o seguinte em determinado artigo: as palavras da Bíblia e a Bíblia somente deveriam ser ouvidas do púlpito, mas a Bíblia tem sido roubada em seu poder, e o resultado é visto no rebaixamento do tono da vida espiritual. Em muitos sermões de hoje não existe aquela divina manifestação que desperta a consciência e comunica vida. Para além desses textos, também é importante destacar que Ellen White não apenas fazia da Bíblia o padrão absoluto de fé e prática, ela também proibia que seus escritos fossem usados dessa maneira. Escrevendo, por exemplo, uma carta ao irmão e à irmã Colcord, ela exorta: no trabalho público, não dê destaque e não cite o que a irmã White escreveu como autoridade para sustentar suas posições. Fazer isso não aumentará a fé nos testemunhos. Traga suas evidências claras e simples da palavra de Deus. Um assim diz o Senhor é o testemunho mais forte que você pode apresentar ao povo. Que ninguém seja educado a olhar para a irmã White, mas para o Deus poderoso que dá instruções à irmã White. Cabe lembrar que esses testemunhos era o modo como Ellen White se referia aos seus próprios escritos. Em outra ocasião, Ellen White vai dizer o seguinte: vocês não estão familiarizados com as escrituras. Se tivessem feito da Bíblia o objeto de seus estudos, com o propósito de atingir o padrão bíblico e a perfeição cristã, não necessitariam dos testemunhos. E porque negligenciaram se familiarizar com o livro inspirado de Deus, ele procurou alcançar vocês por meio de testemunhos simples e diretos, chamando a sua atenção para as palavras da inspiração que negligenciaram obedecer, e insistindo com vocês para modelarem a vida de acordo com os seus ensinamentos puros e elevados. Em outras palavras, para ela, os adventistas só precisaram dos seus testemunhos porque eles não estavam lendo, estudando e aplicando a Bíblia o suficiente em suas vidas. E o objetivo desses testemunhos de Ellen White não eram substituir a Bíblia, mas sim apontar a Bíblia, fazer com que as pessoas se voltassem para a Bíblia e aplicassem a Bíblia em suas vidas. Nesse mesmo texto, um pouco mais adiante, ela vai dizer o seguinte: os testemunhos não estão destinados a comunicar nova luz, e sim a imprimir fortemente na mente as verdades da inspiração que já foram reveladas. Os deveres do homem para com Deus e seus semelhantes estão claramente discriminados na palavra de Deus, mas poucos de vocês se têm submetido em obediência a essa luz. Há ainda um outro texto em que Ellen White vai dizer: o Espírito não foi dado, nem nunca o poderia ser, a fim de sobrepor-se à Escritura, pois esta explicitamente declara ser ela mesma a norma pela qual todo ensino e experiência devem ser aferidos. Um texto bastante interessante de Ellen White também diz o seguinte: o irmão e a irmã White estão se empenhando pela pureza de vida, lutando para produzir frutos de santidade. Todavia, são apenas errantes mortais. Muitos vêm a nós com a pergunta: devo fazer isto? Devo envolver-me nesta empreitada? Ou, com relação ao vestuário, devo usar este ou aquele artigo? Respondo-lhes: vocês professam ser discípulos de Cristo. Estudem suas Bíblias, examinem cuidadosamente e com oração a vida de nosso querido Salvador quando habitava entre os homens da terra. Imitem-na e não se desviarão do caminho estreito. Em outras palavras, Ellen White e seu marido não queriam ser uma Bíblia para as pessoas. Eles queriam que as pessoas procurassem a Bíblia Sagrada. Afinal de contas, a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. Se temos um último texto para fechar esse ponto. Diz assim Ellen White: não solicito, porém, que acatem minhas palavras. Ponham a irmã White de lado. Não citem outra vez as minhas palavras enquanto viverem até que possam obedecer à Bíblia. Quando fizerem da Bíblia o seu alimento, a sua comida e a sua bebida, quando fizerem dos princípios dela os elementos de seu caráter, conhecerão melhor como receber conselho de Deus. Enalteço a preciosa palavra diante de vocês neste dia. Não repitam o que eu declarei afirmando: a irmã White disse isso, a irmã White disse aquilo. Descubram o que o Senhor Deus de Israel diz e façam então o que ele ordena. Em suma, a acusação de que Ellen White não defendia o Sola Escritura também é uma mentira. O ouvinte que quiser saber mais sobre esse assunto pode ouvir os episódios 59, 60, 61 e 69. Em todos eles eu falo alguma coisa sobre Ellen White e Sola Escritura. Mentira número 3. As doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão baseadas em visões de Ellen White. Mentira braba.
As doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia podem ser conhecidas no documento Declaração de Crenças Fundamentais, que é facilmente encontrado na internet, em sites da Igreja, e que pode ser encontrado também no Manual da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Atualmente, a Igreja possui 28 crenças fundamentais. E conforme qualquer um pode constatar no documento, cada uma dessas crenças fundamentais possui, entre parênteses, as referências bíblicas que as fundamentam. Todas elas possuem referências bíblicas, portanto, todas essas crenças fundamentais estão baseadas na Bíblia Sagrada. Isso é verdade, inclusive em relação às chamadas crenças distintivas, que são aquelas crenças que a maioria dos cristãos não sustenta, mas a Igreja Adventista do Sétimo Dia sustenta. Por exemplo, o sábado, a mortalidade da alma, o aniquilacionismo, a distinção entre carnes puras e impuras e a doutrina do santuário. Todas essas doutrinas se encontram na Bíblia e a discussão a respeito delas pode ser feita totalmente baseada na Bíblia Sagrada, não é preciso apelar aos escritos de Ellen White. Cabe lembrar ainda que todas essas crenças bíblicas foram redescobertas por pessoas anteriores a Ellen White. Por exemplo, a primeira igreja protestante a resgatar a doutrina do sábado foi a Igreja Batista do Sétimo Dia, que se origina em 1650, ou seja, mais de 200 anos antes da Igreja Adventista do Sétimo Dia surgir. De igual maneira, já existiam grupos e indivíduos antes da Igreja Adventista que defendiam a mortalidade da alma, a aniquilação final dos ímpios e um despertar dos cristãos em relação ao cuidado com a saúde. John Wesley, por exemplo, um metodista, já cuidava da saúde e ensinava que os cristãos deveriam cuidar da saúde muito antes de Ellen White nascer. E na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quem primeiro começou a perceber essa importância de cuidar da saúde foi Joseph Bates. Então, nem teologicamente, nem historicamente é verdade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fundamenta suas doutrinas em visões de Ellen White. Isso também é verdade em relação à doutrina do juízo investigativo, também chamada de doutrina do santuário. Ela também está fundamentada na Bíblia e ela também é anterior às visões de Ellen White. Em relação à fundamentação bíblica dessa doutrina, como eu sempre digo, ela está baseada principalmente em Daniel 7, dos versos 9 a 14 e 25 a 27, e em Daniel 8, também dos versos 9 a 14. E fora essas passagens, também existem dados importantes para essa doutrina que são extraídos de Daniel 9, em especial dos versos 20 a 27, de Hebreus 8, de Hebreus 9, de Hebreus 10, de Levítico 16, de Apocalipse 11, 12, 13 e 14, entre outras passagens. Então, sim, é perfeitamente possível fazer uma discussão sobre o juízo investigativo única e exclusivamente com passagens bíblicas, trabalhando exegese bíblica, interpretação de capítulos bíblicos. E é exatamente isso que eu faço nos episódios desse podcast. Antes de terminar esse ponto, eu gostaria ainda de citar algumas passagens de uma declaração muito interessante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de 1982. Eu trabalhei detalhadamente essa declaração no episódio 69 e ela é interessante porque ela é bem curtinha e bastante objetiva. Ela se compõe basicamente de 10 afirmações e 10 negações a respeito do que os adventistas creem em relação à Bíblia e em relação a Ellen White. Para os nossos propósitos aqui, eu acho interessante citar uma das afirmações e 6 das negações. Então, em relação às afirmações, a afirmação número 3 do documento diz o seguinte: cremos que as Escrituras são o fundamento da fé e a autoridade final em todos os assuntos de doutrina e prática. E aqui cabe destacar que o documento deixa claro que Escrituras se referem à Bíblia Sagrada, composta de Antigo e Novo Testamento, 66 livros inspirados. Já em relação às negações, nós vamos ler da negação 3 até a negação 8. Negação número 3. Não cremos que os escritos de Ellen White atuem como o fundamento e a autoridade final da fé cristã, como o fazem as Escrituras. Essa negação, como o ouvinte pode perceber, é a contraparte da afirmação que nós acabamos de ler. Negação número 4. Não cremos que os escritos de Ellen White possam ser usados como base para a doutrina. Negação número 5. Não cremos que o estudo dos escritos de Ellen White possa ser usado para substituir o estudo das Escrituras. Negação número 6. Não cremos que as Escrituras só podem ser compreendidas por meio dos escritos de Ellen White. Negação número 7. Não cremos que os escritos de Ellen White esgotem o significado das Escrituras. E, por fim, negação número 8.
não cremos que os escritos de Ellen White sejam essenciais para a proclamação das verdades bíblicas para a sociedade em geral. Em suma, todos esses pontos deixam muito claro que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende o sola Scriptura e que Ellen White não pode ser usada como fundamento de doutrina. E talvez caiba lembrar, na própria declaração de crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, lá na crença 18, onde a Igreja afirma crer que Ellen White tinha o dom de profecia, também é dito o seguinte sobre os seus escritos: eles tornam claro que a Bíblia é a norma pela qual devem ser provados todo ensino e experiência. Então, como fica bastante claro por essas citações, não é verdade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia fundamenta suas doutrinas em Ellen White ou concorda que qualquer doutrina seja fundamentada nos escritos de Ellen White. Para o ouvinte que quer conhecer melhor as doutrinas adventistas, entender como que elas estão fundamentadas em textos bíblicos e como ocorre essa interpretação dos textos bíblicos pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, eu recomendo os seguintes episódios: o 33, o 34 e o 35, que falam sobre sábado, o 36, que fala sobre distinção entre carnes puras e impuras, o 37, que fala sobre mortalidade da alma, o 38, que fala sobre inferno, o 50, 51, 52, 53 e 68, que falam sobre o juízo investigativo, o 56 e o 66, que falam sobre decreto dominical, e o 67, que fala sobre o arcanjo Miguel. Mentira número 4. A Igreja Adventista do Sétimo Dia nega a salvação pela graça mediante a fé. Mais uma grande mentira. Vamos ver, por exemplo, o que diz a Declaração de Crenças Fundamentais. Na crença número 10, nós podemos ler: guiados pelo Espírito Santo, sentimos nossa necessidade, reconhecemos nossa pecaminosidade, arrependemo-nos de nossas transgressões e temos fé em Jesus como Senhor e Salvador, substituto e exemplo. Essa fé salvadora advém do divino poder da palavra e é o dom da graça de Deus. Por meio de Cristo, somos justificados, adotados como filhos e filhas de Deus e libertados do domínio do pecado. Em suma, a crença número 10 afirma a fé salvadora, afirma a graça de Deus, afirma toda a operação da salvação a partir de Deus. Enfim, nós temos aqui a crença na salvação pela graça mediante a fé. Vejamos agora o que diz um trecho da crença 19. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, e seu fruto é a obediência aos mandamentos. Ou seja, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, não são as obras, não é a lei, não é a obediência que nos salva. Isso é o fruto de quem já foi salvo por Cristo. O que salva é a graça de Deus mediante a nossa fé em Jesus. Também existem passagens sobre esse assunto no Tratado de Teologia, no Nisto Cremos e no Questões sobre Doutrina. Eu vou citar apenas 2 passagens aqui para ser um pouco mais breve. Na página 539 do Tratado de Teologia, por exemplo, o autor explica: segundo Efésios capítulo 2, versos 4 a 10, a salvação como dom de Deus é inteiramente pela graça mediante a fé. As boas obras, os atos de obediência à lei, não ativam a graça de Deus para a justificação nem para a santificação. A salvação, bem como a justificação e a santificação, é um dom da graça de Deus. As boas obras são consequência do novo nascimento. Já no Questões sobre Doutrina, nós podemos ler o seguinte trecho: o ser humano é justificado não pela obediência à lei, mas pela graça que há em Cristo Jesus. Aceitando a Cristo, ele é reconciliado com Deus, justificado por seu sangue quanto aos pecados cometidos no passado e salvo do poder do pecado pela permanência de sua vida nele. Assim, o Evangelho se torna o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em suma, a acusação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia nega a salvação pela graça mediante a fé é mais uma mentira. O ouvinte que quiser ouvir mais sobre o assunto pode acessar o meu episódio número 54, que fala justamente sobre a relação entre a Igreja Adventista do Sétimo Dia e a salvação pela graça mediante a fé. Mentira número 5. Ellen White defendia a salvação pelas obras. Essa é outra mentira braba. Eu costumo sugerir a leitura de 2 livros de Ellen White que jogam essa mentira por terra de uma maneira cabal. O livro Fé e Obras, que é um compilado de vários textos de Ellen White sobre a justificação pela fé, e o livro Caminho a Cristo, que é uma obra evangelística e que fala bastante sobre a justificação pela fé.
Eu também falo sobre esse assunto no episódio 54, que eu acabei de mencionar, e aqui eu vou fazer apenas algumas citações rápidas para a gente ganhar tempo. Na página 17 do livro Fé e Obras, por exemplo, nós podemos ler: a salvação é inteiramente um dom gratuito. A justificação pela fé está fora de controvérsia, e toda essa discussão estará terminada logo que seja estabelecida a questão de que os méritos do homem caído em suas boas obras jamais poderão obter a vida eterna para ele. Essa afirmação de Ellen White, cabe lembrar, foi feita em 1888, num período em que a Igreja Adventista do Sétimo Dia estava discutindo o papel da fé e o papel das obras. Uma discussão que, no contexto, se originou de uma outra polêmica, a interpretação de uma passagem de Gálatas capítulo 3. Na página 21 do Fé e Obras, nós podemos ler ainda: se juntássemos tudo o que é bom e santo, nobre e belo no homem e apresentássemos o resultado aos anjos de Deus, como se desempenhasse uma parte na salvação da alma humana ou na obtenção de mérito, a proposta seria rejeitada como traição. Já na página 22, podemos ler o seguinte trecho: quando os homens aprendem que não podem obter a justiça pelo mérito de suas próprias obras e olham com firme e inteira confiança para Jesus Cristo como sua única esperança, não haverá tanto do próprio eu e tão pouco de Jesus. Almas e corpos são maculados e poluídos pelo pecado. O coração é alienado de Deus. Contudo, muitos estão se debatendo em sua própria força finita para conquistar a salvação por boas obras. Jesus, pensam eles, efetuará uma parte da salvação e eles precisam fazer o resto. Necessitam ver pela fé a justiça de Cristo como sua única esperança para o tempo e para a eternidade. Em suma, aqui Ellen White diz que não adianta tentar conquistar a salvação por boas obras, tentar conquistar a salvação pelo seu próprio mérito, pelo seu esforço. A salvação é um dom gratuito e ela só é conquistada com base na fé em Jesus Cristo. Portanto, as pessoas deveriam olhar firmemente para Jesus Cristo, crer firmemente em Jesus Cristo e então elas seriam salvas e teriam força contra o pecado. Em suma, a alegação de que Ellen White era favorável à salvação pelas obras é absolutamente mentirosa. Existem diversas passagens, tanto no Fé e Obras, quanto no Caminho a Cristo, quanto em outros materiais de Ellen White, defendendo firmemente e explicitamente a justificação e a salvação pela graça mediante a fé. Mentira número 6. Ellen White cria que quem não guardasse o sábado não seria salvo. Essa mentira se baseia em um texto de Ellen White que é retirado de contexto. Nesse texto, Ellen White diz que santificar o sábado importa em salvação eterna. Eu explico esse texto detalhadamente tanto no episódio 54, que eu já mencionei, onde eu falo sobre a salvação pela graça mediante a fé na Igreja Adventista do Sétimo Dia, e também num episódio extra, onde eu respondo o pastor Martinez, que é um anti-adventista, sobre uma série de besteiras que ele falou sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E dentre elas, eu explico esse texto de Ellen White. Eu sugiro que o ouvinte vá até esses episódios para ouvir a explicação, mas eu posso resumir aqui. Basicamente, o que os críticos fazem é o seguinte: primeiro, eles desconsideram todos os textos de Ellen White em que ela fala claramente que a salvação é pela graça mediante a fé. Ou seja, eles leem esse texto sem levar em conta o pensamento geral de Ellen White. Segundo, eles não usam de caridade hermenêutica na leitura desse texto. Em vez de buscar uma interpretação melhor, que seja mais coerente com tudo que Ellen White já escreveu a favor da justificação pela fé, eles escolhem a pior interpretação possível, a de que Ellen White estava dizendo que o sábado salva. Terceiro, eles ignoram qualquer outra possibilidade interpretativa desse texto. E existem outras possibilidades? Sim, com certeza. Quarto, eles não percebem que quando eles não se utilizam de caridade hermenêutica com Ellen White nesse texto, eles estão sendo incoerentes. Afinal de contas, a Bíblia também possui alguns textos que dão a impressão de que há uma defesa da salvação pelas obras. Por exemplo, em Tiago, capítulo 2, verso 24, podemos ler: vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E todo mundo sabe que esse texto lido isoladamente é uma contradição em relação ao que Paulo diz, porque Paulo diz que nós somos justificados apenas pela fé e não por obras.
É óbvio que não existe uma contradição entre os dois autores, mas para que nós possamos chegar à conclusão de que não existe essa contradição, nós precisamos usar de caridade hermenêutica, procurar interpretar da melhor maneira possível e não da pior maneira possível, procurar interpretar dentro de diversos contextos e não de uma maneira descontextualizada. E pois bem, quando nós usamos de caridade hermenêutica no texto de Ellen White, quando nós tentamos contextualizar o que ela disse, nós entendemos facilmente que o que ela está querendo dizer não é que o sábado salva, mas sim que, se alguém já foi convencido de que o sábado continua válido na nova aliança, de que ela deve guardar o sábado, e mesmo assim ela não guarda, ela sistematicamente transgride o mandamento e não tem arrependimento, essa pessoa evidentemente demonstra ter uma fé falsa ou uma fé morta. Afinal de contas, a fé verdadeira, a fé viva, nos leva a obedecer a Deus, ainda que não perfeitamente, já que nós somos pecadores, mas nós não queremos viver no pecado e por isso nós procuramos andar de acordo com aquilo que Deus nos ordena. Se uma pessoa, portanto, resolve viver na prática sistemática do pecado sem nenhum arrependimento, essa pessoa demonstra ter uma fé morta, ou uma fé falsa, ou uma fé que está morrendo. Isso não vale só em relação ao sábado, isso vale em relação a qualquer mandamento, como não matar, não roubar, não adulterar, não idolatrar, honrar pai e mãe e por aí vai. E quando nós entendemos isso, nós percebemos que a mensagem de Ellen White é a mesma, por exemplo, de Paulo. Paulo faz uma lista de pessoas que não herdarão o reino dos céus, tanto em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 a 10, quanto em Gálatas, capítulo 5, versos 19 a 21. E nessa lista estão transgressores de diversos mandamentos de Deus, incluindo mandamentos do Decálogo. E ora, ninguém diz que Paulo é um legalista, que Paulo está ensinando a salvação pelas obras ou a salvação pela obediência porque ele faz essas listas. Afinal de contas, o que Paulo está dizendo é muito óbvio. Ele está dizendo que pessoas que vivem sistematicamente nesses pecados sem arrependimento são pessoas com uma fé falsa, uma fé morta. E esse tipo de fé não leva, evidentemente, à salvação. Em suma, Ellen White não estava defendendo que o sábado salva. Essa é uma forma totalmente distorcida e descontextualizada de tratar com a afirmação dela. Portanto, mais uma mentira. Mentira número 7. A Igreja Adventista do Sétimo Dia crê que só os adventistas serão salvos. Mais uma mentira braba. Vamos começar com algumas citações do Tratado de Teologia para desfazer essa mentira. No capítulo A Igreja, escrito por Raul Dedering, tem um trecho em que ele expõe várias passagens bíblicas mostrando como que a salvação está relacionada à fé individual e não à ideia de estar ligado a alguma igreja visível. Então, ele conclui após essas passagens: não encontramos nesses exemplos nenhuma sugestão de que a salvação depende do relacionamento de alguém com uma instituição visível ou com um grupo de crentes. Com isso, Dedering não quer dizer que a igreja visível não é importante. Um pouco mais adiante, ele vai também mencionar várias passagens que demonstram como que essa salvação individual sempre leva à formação de comunidades organizadas e visíveis desses crentes. Então, ele vai concluir: a tendência atual de jogar a igreja como entidade invisível contra a forma visível e concreta da igreja parece denunciar a ignorância acerca do ensino bíblico, que assume repetidas vezes a existência de igrejas locais concretas e visíveis. Com base nisso, Dedering pondera: é possível, por um lado, que haja dentro da igreja visível indivíduos que não sejam crentes verdadeiros e que não fazem, portanto, parte do corpo de Cristo. Em contrapartida, é possível para alguns ter uma relação salvífica com Cristo sem pertencer à igreja visível. Em suma, o que o Dedering está dizendo é que por mais que a igreja visível seja importante, é perfeitamente possível que pessoas dentro da igreja visível não sejam salvas e pessoas fora da igreja visível sejam salvas. Isso porque a salvação não está atrelada a uma instituição. E se esse é o caso, é óbvio que a salvação não está atrelada à Igreja Adventista do Sétimo Dia. Em outro trecho, o Dedering vai afirmar o seguinte sobre os adventistas: repudiam enfaticamente a ideia de que somente eles pertençam ao número dos filhos de Deus. Para os adventistas, todos quantos adoram a Deus segundo o que entendem ser a sua vontade, pertencem a ele e são membros potenciais do último remanescente. No mesmo tratado de teologia, agora no capítulo O Remanescente e as Três Mensagens Angélicas, escrito por Hans La Rondelli, nós podemos ler o seguinte:
Por toda a história cristã, surgiram diferentes grupos, em certo sentido, grupos remanescentes, com a preocupação de fazer os cristãos de sua época retornarem a uma fé mais bíblica. Embora alguns insistissem que a fé por eles mantida não era inteiramente nova, adotavam a Bíblia como principal fonte de autoridade e ansiavam chamar os crentes de volta a ela. Embora os adventistas do sétimo dia difiram desses grupos em diversos aspectos no tocante à doutrina e prática, possuem em comum com eles a imagem do remanescente no sentido de levar seus contemporâneos a uma fé mais próxima das Escrituras. Na sequência, o LaRondelle faz um breve histórico de homens como Pedro Valdo, John Wycliffe, John Hus, Jerônimo, Lutero, Calvino, Zwinglio e mais movimentos como os anabatistas, os puritanos, o movimento pietista alemão, o movimento metodista e o movimento milerita. Todos esses, portanto, são encarados por LaRondelle como exemplos de grupos remanescentes em cada era. E é por isso que nos meus episódios eu sempre ressalto: a Igreja Adventista do Sétimo Dia não se vê como remanescente no sentido soteriológico, ou seja, no sentido de salvação, a ideia de que só os adventistas irão se salvar. Não, isso não faz parte das crenças adventistas. A Igreja Adventista se vê como um remanescente missiológico, ou seja, como um grupo, um movimento que possui uma missão específica dada por Deus. No caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, essa missão é resgatar verdades como o sábado, a mortalidade da alma, a aniquilação final dos ímpios, a importância da reforma de saúde, a doutrina do santuário e por aí vai. E de fato, não existe nenhum outro grupo, nenhum outro movimento que ensina todas essas doutrinas. Alguns grupos ensinam uma ou mais dessas doutrinas, como por exemplo a Igreja Batista do Sétimo Dia ou a Igreja Adventista da Promessa aqui no Brasil. No entanto, mesmo esses grupos, mesmo essas igrejas, elas não possuem uma pregação tão intensa e tão extensa como a Igreja Adventista do Sétimo Dia no que diz respeito a essas doutrinas. A Igreja Batista do Sétimo Dia, por exemplo, é 200 anos mais velha que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, no entanto possui apenas 50 mil membros no mundo, enquanto que a Igreja Adventista do Sétimo Dia possui mais de 20 milhões. Já a Igreja Adventista da Promessa, que surge em 1932 aqui no Brasil, possui apenas 80 mil membros. Assim sendo, a ideia de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é um remanescente missiológico é bastante clara. Se de fato a Igreja Adventista do Sétimo Dia está correta em suas doutrinas distintivas, então ela de fato é a única instituição que prega todas essas verdades, e mesmo no que se refere ao sábado, nenhuma outra instituição prega essa doutrina na intensidade e na extensão que a Igreja Adventista do Sétimo Dia prega. Saindo do Tratado de Teologia, também podemos ler um trecho do Questões sobre Doutrina. Na pergunta número 20, quem constitui a Igreja Remanescente, há uma parte da resposta que diz: cremos que a profecia de Apocalipse 12:17 aponta para a experiência e a obra da Igreja Adventista do Sétimo Dia, mas não cremos que somente nós constituímos os verdadeiros filhos de Deus, que somos os únicos e autênticos cristãos que atualmente existem sobre a Terra. Cremos que Deus possui um grande número de seguidores fervorosos, leais e sinceros em todas as comunidades cristãs que, no dizer da pergunta, são testemunhas verdadeiras do Deus vivo na época atual. Em outro ponto, ainda nesse mesmo capítulo, podemos ler: todavia, o fato de que empregamos essa passagem desse modo não significa absolutamente que pensemos que somos os únicos cristãos verdadeiros no mundo ou que sejamos os únicos que serão salvos. Embora creiamos que a Igreja Adventista do Sétimo Dia seja a organização visível por intermédio da qual Deus está proclamando ao mundo essa derradeira mensagem especial, lembramo-nos do princípio que Cristo enunciou ao dizer: ainda tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Os adventistas do sétimo dia creem firmemente que Deus possui um precioso remanescente, uma multidão de crentes fervorosos e sinceros em todas as igrejas, não excetuando a comunidade católica romana. Eles vivem à altura da luz que Deus lhes outorgou. Saindo do Questões sobre Doutrina, nós também podemos ler um pequeno trecho da Declaração de Crenças Fundamentais. Na crença número 12, intitulada A Igreja, nós podemos ler: a Igreja é a comunidade de crentes que confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Ou seja, evidentemente, isso inclui pessoas de todas as denominações e até mesmo fora das denominações, porque há em todas as denominações e fora delas pessoas que aceitaram a Jesus verdadeiramente, genuinamente, como Senhor e Salvador.
E como se isso não bastasse, nós podemos ir para a crença número 13, que se chama O Remanescente e a Sua Missão. Nas primeiras linhas é dito: a Igreja Universal se compõe de todos os que verdadeiramente creem em Cristo. Mas, nos últimos dias, um tempo de ampla apostasia, um remanescente tem sido chamado para guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, a Igreja Universal não se compõe apenas dos adventistas do sétimo dia, mas sim de todos os que creem verdadeiramente em Jesus. A função da Igreja Adventista do sétimo dia enquanto remanescente, portanto, não é a de ser a única que vai ser salva, mas sim a de anunciar e ensinar verdades que foram esquecidas no cristianismo. E note, é tão verdadeiro que não só os adventistas serão salvos, que a salvação não tem a ver com ser adventista, que na linha seguinte o texto vai dizer: esse remanescente anuncia a chegada da hora do juízo, proclama a salvação por meio de Cristo e prediz a aproximação de seu segundo advento. Ou seja, faz parte da mensagem do remanescente a ideia de que a salvação ocorre por meio de Cristo. Portanto, não faria nenhum sentido interpretar isso aqui como significando que só podemos ser salvos se formos adventistas do sétimo dia. Não, nós somos salvos crendo em Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Em suma, a Igreja Adventista do sétimo dia não crê nem ensina que só os adventistas serão salvos. Isso é mais uma mentira. O ouvinte que quiser saber mais sobre esse assunto pode ir no episódio 55, onde eu falo justamente sobre se a Igreja Adventista do sétimo dia é exclusivista ou não. Mentira número 8. Ellen White acreditava que só os adventistas seriam salvos. Mais uma mentira braba. Vamos ver algumas citações de Ellen White. Em Testemunhos para a Igreja, volume 6, nas páginas 71 e 72, nós podemos ler: o Senhor tem seus representantes em todas as igrejas. A essas pessoas, as decisivas verdades especiais para estes últimos dias não foram apresentadas sob circunstâncias que trouxessem convicção ao coração e à mente. Portanto, ao rejeitar a luz, elas não romperam sua ligação com Deus. E um pouco mais adiante, ela ainda vai afirmar: muitos que não se acham unidos a alguma igreja e que parecem ser completamente indiferentes às reivindicações de Deus, no coração não são assim indiferentes como parecem. Até os menos religiosos têm seus momentos de convicção, em que lhes advém o anseio de algo que não possuem. Então note, Ellen White não acreditava que pelo simples fato de um cristão, por exemplo, ter rejeitado a mensagem do sábado, ele teria rompido a sua relação com Deus e, portanto, não seria mais um crente verdadeiro e perderia, assim, a salvação. Não, essa não era a crença de Ellen White. Para ela, estava muito claro que muitas pessoas rejeitavam as verdades que a Igreja Adventista do sétimo dia pregava, como, por exemplo, o sábado, porque essas mensagens não tinham sido pregadas de uma maneira tal que essas pessoas se sentissem absolutamente convencidas daquilo. E ora, é perfeitamente possível um cristão verdadeiro, alguém que realmente tenha Jesus como Senhor e Salvador, não se sentir convencido de determinada mensagem, como por exemplo o sábado. Isso não significa que essa pessoa é um rebelde. Apenas significa que, por alguma razão, aquela mensagem ainda não foi totalmente convincente, seja por culpa do mensageiro ou porque ainda não é o tempo daquela pessoa apreender aquela mensagem. Às vezes, nós demoramos a entender e apreender determinadas questões. Eu, Davi, por exemplo, não sou adventista de berço e eu demorei algum tempo para assimilar a mensagem do sábado e então aceitar e começar a guardar. Note que Ellen White também afirma que há pessoas que nem ligadas à igreja estão, mas que são pessoas sinceras e que têm uma relação com Deus. Ou seja, nós não podemos julgar sequer as pessoas que estão fora das igrejas, porque podem haver pessoas fora da igreja que possuem alguma compreensão de quem é Jesus Cristo, que têm uma aceitação de que Jesus é o Senhor, ainda que elas não estejam com a vida absolutamente dentro dos padrões do que se espera de um cristão. E quem somos nós para dizer se essas pessoas são salvas ou não? No fim das contas, apenas Deus conhece a sinceridade do coração de cada um e, portanto, a sinceridade da fé. Há um outro texto de Ellen White muito interessante na obra Obreiros Evangélicos, na página 329. Podemos ler: esta mensagem tem de ser dada,
mas conquanto tenha de ser dada, devemos ter cuidado em não acusar, apertar e condenar os que não possuem a luz que nós possuímos. Não devemos sair de nosso caminho para fazer duras acusações aos católicos. Entre eles, existem muitos que são conscienciosíssimos cristãos, que andam em toda a luz que sobre eles brilha, e Deus operará em seu favor. Em suma, Ellen White se negava a julgar até mesmo os católicos, e ela entendia que entre os católicos existiam cristãos verdadeiros e, portanto, pessoas salvas. Outro texto interessante foi escrito na Review and Herald, no dia 17 de janeiro de 1893. Em determinado trecho, Ellen White diz o seguinte: Deus tem joias em todas as igrejas, e não cabe a nós fazer uma denúncia abrangente do mundo religioso professado, mas com humildade e amor apresentar a todos a verdade como é em Jesus. No livro Evangelismo, nas páginas 234 e 235, Ellen White fala sobre o sinal da besta, que a Igreja Adventista do Sétimo Dia interpreta como sendo a imposição via Estado do domingo como dia de guarda e da transgressão do sábado, o que ocorrerá no futuro. E ela afirma o seguinte: ainda ninguém recebeu o sinal da besta, ainda não chegou o tempo de decisão. Há cristãos verdadeiros em todas as igrejas, inclusive na comunidade católica romana. Ninguém será condenado sem que tenha recebido a luz e visto a obrigatoriedade do quarto mandamento. Mas, quando sair o decreto que impõe o falso sábado e o alto clamor do terceiro anjo advertir os homens contra a adoração da besta e da sua imagem, será traçada com clareza a linha de separação entre o falso e o verdadeiro. Então, os que ainda persistirem na transgressão receberão o sinal da besta. Nesse texto aqui, Ellen White está sendo muito clara. O cristão verdadeiro, que ainda não guarda o sábado e que talvez guarde o domingo, ele continua sendo um cristão verdadeiro. Portanto, se ele morre hoje, ele é salvo. Não é o simples fato de um cristão não guardar o sábado ou de guardar o domingo que fará com que ele não seja salvo. O que faz um professo cristão não ser salvo é a sua fé ser morta, é a sua fé ser falsa. E não necessariamente uma pessoa que não creia no sábado tem uma fé falsa, uma fé morta. Ela pode simplesmente ainda não ter sido convencida, como nós já vimos. E é por isso mesmo que Ellen White vai dizer que ninguém será condenado sem conhecer e sem entender claramente a questão do sábado. Ou seja, daí se deduz que em algum momento neste mundo, antes de Jesus voltar, todos entenderão plenamente essa questão. E assim, é apenas neste momento que os cristãos que não aceitarem essa verdade estarão de fato sendo rebeldes contra Deus, conscientemente rebeldes. E aqui, mais uma vez, isso poderia ocorrer em relação a qualquer outro mandamento. A verdade é que a fé verdadeira, a fé viva, ela não é uma fé que gera rebeldia, ela é uma fé que gera obediência, que gera santidade. É claro que essa santidade e essa obediência, nesta terra, nunca serão perfeitas, porque nós somos pecadores, nós somos imperfeitos. Ainda assim, a fé verdadeira, a fé viva, ela gera uma postura geral de obediência e de santidade, e não uma postura geral de rebeldia. E é por isso que eu sempre digo, os rebeldes não herdarão o reino dos céus. Outro texto de Ellen White que vai no mesmo sentido está no Grande Conflito, página 605. Ali nós podemos ler: mas ninguém sofrerá a ira de Deus antes que a verdade tenha sido apresentada ao seu espírito e à sua consciência e seja rejeitada. Há muitas pessoas que nunca tiveram oportunidade de ouvir as verdades especiais para este tempo. A obrigatoriedade da guarda do quarto mandamento nunca lhes foi apresentada na sua verdadeira luz. Aquele que lê todos os corações e prova todos os planos não deixará que pessoa alguma que deseje o conhecimento da verdade seja enganada quanto ao desfecho da controvérsia. O decreto não será imposto ao povo de uma forma cega. Cada um receberá suficiente esclarecimento para tomar a sua decisão de forma inteligente. Então, mais uma vez, nós temos Ellen White aqui deixando claro que não é o simples fato de não guardar o sábado que vai determinar se um crente será salvo ou não. A questão do sábado sempre tem a ver, no pensamento de Ellen White e no pensamento da Igreja Adventista do Sétimo Dia, com o entendimento que o indivíduo tem sobre isso. E é exatamente por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que a maior parte dos salvos ao longo da história e até hoje
será composta não de sabatistas, mas de pessoas que nunca guardaram o sábado ao longo de suas vidas. Sobre esse ponto, Ellen White também tem um trecho muito interessante. Ela diz o seguinte: muitos desceram à sepultura com a fé plena de que o domingo era o sábado. Através do seu poder enganador, Satanás invalidou o quarto mandamento e os homens ensinaram como doutrina mandamentos de homens. Na sequência, Ellen White continua falando sobre como o domingo é uma tradição, como o papado é um dos grandes responsáveis por elevar esse dia a dia santo e como que a guarda do domingo em lugar do sábado é algo que fere a lei do Senhor. Ela também vai dizer da importância de pregar o sábado no tempo em que nós vivemos, para que as pessoas possam conhecer a verdade. Então, ela finaliza da seguinte maneira: se formos seres racionais e tivermos recebido a luz, seremos considerados responsáveis por ela. Mas aqueles que não receberam a luz, que agora está a brilhar sobre o povo de Deus relativamente à questão do sábado, não serão responsáveis pela luz, pois nunca lhes foi apresentada e morreram sem condenação. Em outras palavras, o que Ellen White está dizendo é que aqueles muitos que desceram à sepultura com plena fé de que o domingo era o sábado, aqueles que foram enganados nesse sentido, essas pessoas morreram sem condenação, porque elas fizeram isso na plena ignorância. Por isso é falsa a ideia, muitas vezes apregoada pelos críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de que todos os cristãos ao longo da história, e inclusive nos dias de hoje, que não guardaram o sábado durante as suas vidas, não puderam ser salvos. Ora, a Igreja Adventista do Sétimo Dia nunca ensinou isso. Para terminar esse ponto, mais duas citações do Grande Conflito. Na página 383 podemos ler: no capítulo 18 de Apocalipse, o povo de Deus é convidado a sair de Babilônia. De acordo com esta passagem, muitos do povo de Deus ainda devem estar em Babilônia. E em que corporações religiosas se encontrará hoje a maior parte dos seguidores de Cristo? Sem dúvida, nas várias igrejas que professam a fé protestante. Já na página 390, podemos ler: apesar das trevas espirituais e afastamento de Deus prevalecentes nas igrejas que constituem Babilônia, a grande massa dos verdadeiros seguidores de Cristo encontra-se ainda em sua comunhão. Essas duas passagens são muito utilizadas pelos críticos para dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é exclusivista, que ela acredita que só ela será salva e que todas as outras igrejas e todos os outros cristãos são falsos, estão errados e não são salvos. Mas essa é uma interpretação equivocada dessas passagens. Para começar, o que Ellen White chama de Babilônia aqui não são os cristãos que compõem as outras igrejas. Em outras palavras, não são as igrejas enquanto pessoas, enquanto comunidades de crentes. Afinal de contas, como já vimos em diversas passagens, Ellen White entendia que todas as igrejas possuem cristãos verdadeiros que são filhos e filhas de Deus. Logo, essas pessoas não podem ser Babilônia. O que Ellen White chama de Babilônia são os sistemas, o sistema católico e os sistemas protestantes que ensinam que o sábado não deve mais ser guardado e ensinam outras doutrinas antibíblicas, como a imortalidade da alma, o inferno eterno e por aí vai. Chamar os sistemas de Babilônia não significa que as pessoas que estão dentro desses sistemas não são cristãos verdadeiros e, portanto, não são salvos. Significa apenas dizer que esses sistemas são errôneos. Isso tanto é verdade que nas duas passagens é dito de maneira muito clara que a maior parte do povo de Deus está espalhada nessas igrejas. Portanto, o que o texto está dizendo é que a maior parte dos salvos ainda não saíram desses sistemas. E a maior parte deles não sairá, porque muitos deles passarão a vida inteira nesses sistemas sem perceber que esses sistemas estão errados, quanto, por exemplo, a questão do sábado, quanto, por exemplo, a questão da imortalidade da alma. Isso significa que essas pessoas não irão se salvar? Não, de forma alguma. Elas são salvas em Cristo. Significa apenas que ainda não chegou o tempo em que os verdadeiros cristãos acabarão por sair desses sistemas. E conforme nós já vimos em outras passagens, isso só deve acontecer um pouquinho antes de Jesus voltar. Ou seja, não se aplica aos dias de hoje a ideia de que quem permanecer nessas igrejas estará necessariamente sendo rebelde a Deus. Não, isso é algo que não dá, definitivamente não dá para aplicar aos dias de hoje.
Cabe lembrar ainda que Ellen White era muito simpática e muito elogiosa à reforma protestante e aos reformadores. Então, se por um lado nós podemos encontrar textos de Ellen White focando em um ponto de vista mais negativo em relação aos sistemas protestantes, por outro lado também existem muitos textos de Ellen White focando em um ponto de vista mais positivo em relação aos sistemas protestantes. O livro Grande Conflito, por exemplo, apresenta a história de vários pré-reformadores e reformadores, sempre de maneira muito elogiosa. Ellen White via todos esses homens como homens guiados por Deus e que fizeram um grande bem à igreja. E para enfatizar isso e fechar esse ponto de vez, nós podemos ler uma citação que está em Profetas e Reis, na página 626 e 627. Podemos ler. Os reformadores, cujo protesto nos deu o nome de protestantes, sentiram que Deus os havia chamado para levar a luz do Evangelho ao mundo, e no esforço para fazer isto, estiveram prontos para sacrificar suas posses, sua liberdade e a própria vida. Em face de perseguição e morte, o Evangelho foi proclamado longe e perto. A palavra de Deus foi levada ao povo, e todas as classes, altos e baixos, ricos e pobres, cultos e ignorantes, avidamente estudaram-na por si mesmos. Estamos nós, nesta batalha final do grande conflito, tão fiéis ao nosso encargo como os primeiros reformadores o foram ao seu? Em suma, para Ellen White, os primeiros reformadores eram e continuam a ser um modelo para nós, adventistas. Mentira número 9. A Igreja Adventista do Sétimo Dia não aceita o batismo de outras igrejas protestantes. Mais uma mentira braba. E para desmentir isso é muito fácil, é só nós irmos no Manual da Igreja. Na versão do manual de 2022, no capítulo 7, nós temos as orientações em relação a batismo e profissão de fé. Elas vão das páginas 50 a 62. Ou seja, de cara já percebemos que existem duas formas de entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou por meio do batismo ou por meio da profissão de fé. E em que casos a profissão de fé é aceita pela Igreja Adventista do Sétimo Dia? Na página 57, o manual vai dizer que existem 4 casos. O primeiro caso é o que nos interessa aqui. Diz o seguinte: um cristão dedicado proveniente de outra comunhão cristã que já tenha sido batizado por imersão, conforme praticado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Ou seja, se um cristão de outra denominação protestante já foi batizado por imersão, esta pessoa pode optar por entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia apenas por meio da profissão de fé. Ela não precisa ser batizada de novo. Embora muitas vezes as pessoas acabem optando pelo batismo porque entendem que receberam novas verdades e querem renovar o seu acordo com Cristo, isso não é obrigatório. A pessoa faz se ela quiser. Em suma, a acusação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não aceita o batismo de outras igrejas protestantes também não é verdadeira. Desde que seja por imersão, a igreja aceita sim. Mentira número 10. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que não podemos ter certeza da nossa salvação. Mais uma mentira braba. Vamos começar pela crença número 10 da Declaração de Crenças Fundamentais. Em um trecho dela, nós podemos ler: permanecendo nele, tornamo-nos participantes da natureza divina e temos a certeza da salvação agora e no juízo. Ou seja, se estamos em Cristo, podemos ter certeza da salvação agora. E eu, Davi, tenho certeza da minha salvação, porque eu estou em Cristo Jesus. Agora vejamos uma citação do Tratado de Teologia, página 939. Como crentes, podemos confiadamente enfrentar cada aspecto do juízo. À semelhança de Paulo, podemos afirmar: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Romanos 8, 33, 34. Nossa fé e certeza da salvação estão em Deus, que é tanto Salvador quanto juiz. Outra citação do Tratado de Teologia está na página 325 e diz o seguinte: a certeza da salvação e a convicção de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, Filipenses 1,6, podem ser alegremente declaradas. O tema é desenvolvido em Romanos 5. Tirando conclusões do fato de que os crentes foram justificados, Paulo argumenta que no presente eles têm paz com Deus, acesso à graça, alegria e esperança para a glorificação no futuro. Romanos capítulo 5, versos 1 a 3.
Também podemos citar um trecho do Nisto Cremos. Ele diz o seguinte: a justificação traz também a certeza da aceitação do crente, traz consigo a alegria de uma união com Deus agora. Não importa quão pecaminoso tenha sido o passado, Deus perdoa todos os pecados e nós não mais nos encontramos sob condenação e maldição da lei. A redenção se tornou uma realidade, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Efésios 1:7. E nós também podemos citar o Questões sobre Doutrina, respondendo se aqueles que aceitam as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia podem ter certeza da salvação. O texto responde o seguinte: quem verdadeiramente compreende e aceita os ensinos da Igreja Adventista do Sétimo Dia pode, com clareza, saber que nasceu de novo, sendo plenamente aceito pelo Senhor. Tem absoluta certeza da salvação presente e não necessita estar em nenhuma incerteza. De fato, compreende isso tão plenamente que pode sinceramente regozijar-se no Senhor, Filipenses 4:4, e no Deus de sua salvação, Salmos 24:5. Então, não é verdade que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que nós não podemos ter certeza da nossa salvação. No máximo, ela enfatiza que o fato de nós sermos salvos em Cristo e estarmos salvos hoje não deve ser uma desculpa para nós vivermos em pecado. Se nós estamos salvos em Cristo, então nós temos que viver em santidade. E aqui, antes de fechar esse ponto, é importante eu mencionar algo. Há um episódio extra em que eu faço uma análise de uma pregação de um pastor adventista que falou besteira sobre o juízo investigativo. Então, sim, é possível encontrar pregadores, inclusive pastores adventistas, falando besteiras sobre diversos assuntos. Agora, ao mesmo tempo em que existem pastores e pregadores falando besteiras, também existem pastores falando aquilo que é correto, aquilo que está de acordo não só com a Bíblia, mas com a doutrina adventista. É por essa razão que, neste episódio mesmo, eu incluí uma série de trechos de pregações de diversos pregadores adventistas diferentes, falando sobre a salvação pela graça mediante a fé e falando sobre a certeza da salvação. Esses trechos estão nesse episódio que eu mencionei, mas eu pretendo mais para frente ir postando essas pregações no meu canal. Eu vou fazer uma playlist falando só de certeza da salvação e de salvação pela graça mediante a fé. Mentira número 11. Ellen White ensinava que não podemos ter certeza da salvação. Mais uma mentira braba. Vamos ler algumas citações de Ellen White. A primeira está no livro Para Conhecê-lo, página 45. Ela diz o seguinte: quando tivermos uma certeza viva e clara de nossa própria salvação, manifestaremos animação e alegria adequada a todo seguidor de Jesus Cristo. A influência compassiva, suavizadora do amor de Deus, introduzida na vida prática, fará no espírito impressões que serão um cheiro de vida para a vida. Um espírito áspero, acusador, porém, sendo manifestado, afastará muitas pessoas da verdade para as fileiras do inimigo. Pensamento solene, lidar pacientemente com os outros exige que lutemos com o próprio eu. Deus, porém, deu-nos Jesus, e crendo nele como nosso Salvador pessoal, todo o céu está à nossa disposição. Então aqui, claramente, Ellen White diz que nós precisamos ter certeza da nossa salvação e que quando nós fizermos isso, nós teremos animação e alegria adequadas a todo seguidor de Jesus Cristo. E isso é algo importante, inclusive, para que nós preguemos o Evangelho. Outra citação, essa em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 392. É Deus quem circuncida o coração. Toda obra é do Senhor, de princípio ao fim. Pode dizer o pecador a perecer: sou um pecador perdido, mas Cristo veio buscar e salvar o que se havia perdido. Diz ele: eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Marcos 2:17. Sou pecador, e ele morreu na cruz do Calvário para me salvar. Nem um momento mais preciso ficar sem me salvar. Ele morreu e ressurgiu para minha justificação, e me salvará agora. Aceito o perdão que prometeu. Em suma, não é verdade que Ellen White ensinava que nós não podemos ter certeza da salvação enquanto estamos em Cristo Jesus. Mentira número 12. O juízo investigativo serve para decidir quem vai ser salvo e quem vai se perder.
Sim, isso é mentira. O que é o juízo investigativo? O juízo investigativo é um juízo celeste pré-advento, descrito em Daniel capítulo 7, dos versos 9 a 14, e também em Daniel capítulo 8, dos versos 9 a 14 igualmente. Esse juízo pré-advento também é a purificação do santuário celeste, e ele não tem o objetivo de definir quem vai ser salvo ou decidir quem vai ser salvo. Ele tem o objetivo de mostrar aos anjos que aqueles indivíduos que Jesus salvou realmente depositaram uma fé verdadeira em Jesus Cristo e por isso eles foram salvos, enquanto que aqueles indivíduos que Jesus não salvou foram indivíduos que não depositaram fé em Jesus ou não depositaram fé verdadeira e, portanto, não foram salvos. Em outras palavras, o juízo investigativo não serve para definir salvação. A salvação é definida na própria vida da pessoa. A pessoa aceitou a Jesus, ela foi salva. Ela morreu crendo em Jesus, ela morreu salva. O que o juízo faz é simplesmente mostrar que Jesus fez certo ao salvar aquela pessoa. Em outras palavras, aquela pessoa teve de fato uma fé verdadeira, uma fé que a salvou. E como é que nós sabemos se uma pessoa tem uma fé verdadeira? Bom, segundo o que Tiago explica em sua epístola, no capítulo 2, uma fé verdadeira produz boas obras. E Paulo também vai ensinar a mesma coisa em várias passagens de suas epístolas, como por exemplo em Efésios, capítulo 2, dos versos 8 a 10. Embora essa passagem diga que a salvação é pela graça mediante a fé, não por obras, ela também vai dizer, no verso 10, que nós, os salvos, fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. É também Paulo que vai dizer em Gálatas capítulo 5, verso 6, que a fé opera pelo amor, ou seja, a fé verdadeira precisa estar relacionada ao amor. Não por acaso, Jesus Cristo vai dizer em João capítulo 14, verso 15, se me amais, guardai os meus mandamentos. É o apóstolo Paulo também que vai dizer em Tito, no capítulo 1, verso 16, que algumas pessoas dizem que conhecem a Deus, mas negam a Deus com as suas obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Finalmente, não podemos deixar de citar as passagens de Apocalipse 12:17 e 14:12. Nessas duas passagens, nós temos ali dizendo que os santos de Deus são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, com essa digressão, nós podemos chegar à conclusão de que, embora a salvação seja pela graça, mediante a fé, e não por obras, ao mesmo tempo, essa fé precisa produzir boas obras, precisa produzir obras compatíveis, condizentes com uma fé viva, com uma fé verdadeira em Jesus. Assim sendo, o que o juízo investigativo fará é observar se aqueles que mantiveram fé em Jesus tiveram de fato uma fé verdadeira. E essa fé verdadeira, evidentemente, deve ser uma fé que produziu boas obras, ainda que, claro, esses indivíduos não terão sido perfeitos. Mas, como eu já expliquei nesse mesmo episódio, alguém que tem uma fé verdadeira em Jesus é alguém que caminhará com Jesus e que, portanto, caminhará em obediência e santidade, ainda que não seja uma obediência e uma santidade absolutamente perfeitas. Lembremos-nos que em Hebreus capítulo 12, verso 14, é dito que sem santidade ninguém verá a Deus. Então, em resumo, o juízo investigativo serve para que os anjos confirmem aquilo que Jesus já fez, ou seja, salvar os indivíduos. Eles vão olhar para a vida do indivíduo e confirmar que realmente esse indivíduo manteve uma fé verdadeira em Jesus e, portanto, ele foi salvo com justiça. Vejamos algumas citações. Na Declaração de Crenças Fundamentais, existe o seguinte trecho na crença número 24, que é a crença sobre o ministério de Cristo no santuário celestial. O juízo investigativo revela aos seres celestiais quem dentre os mortos dorme em Cristo, sendo, portanto, nele considerado digno de ter parte na primeira ressurreição. Também torna manifesto quem dentre os vivos permanece em Cristo, guardando os mandamentos de Deus e a fé em Jesus, estando, portanto, nele preparado para a trasladação a seu reino eterno. Este julgamento vindica a justiça de Deus em salvar os que creem em Jesus. Então note, segundo o que lemos aqui, aqueles que permanecem em Cristo já foram salvos por Deus. Eles já estão justificados diante de Deus.
O juízo, portanto, não é para definir isso. O juízo é para formalizar essa questão diante dos anjos, para que os anjos possam ter certeza de que Deus operou um juízo justo. E por que é que Deus faz isso? É o que eu sempre digo. Deus é um ser transparente. Ele não nos deve explicações, mas ele o faz porque ele quer ser transparente. Ele quer colocar tudo em pratos limpos. E uma passagem bíblica que deixa isso muito claro, que eu também sempre cito, é a de Amós, capítulo 3, verso 7, onde podemos ler: Certamente o Senhor soberano não faz coisa alguma sem revelar o seu plano aos seus servos, os profetas. Ou seja, não é que Deus precisa dar explicações, mas ele o faz porque ele é transparente. Outra citação está no Tratado de Teologia, página 932. Podemos ler: Esse juiz investigativo, com os livros abertos, justificará os verdadeiros santos de Deus perante as inteligências do universo, declarando-os aptos a receber do Filho do Homem a posse do reino. As miríades de seres celestiais que comparecem a essa primeira fase do juízo precisam saber quem, dentre os que professam ser seguidores de Deus, merece herdar o eterno reino de Deus e nele viver. Todos quantos permanecem leais na fé até o fim serão vindicados no juízo pré-advento. Ou seja, para quem tem fé em Jesus, para quem permanece em Jesus até o fim, não há nenhuma preocupação em relação a esse juízo. O juiz investigativo não mostrará nada diferente do que a pessoa fez durante toda a sua vida. Se ela esteve em Cristo durante toda a sua vida, é isso que o juiz investigativo mostrará. Não há como o juiz investigativo condenar uma pessoa que está em Cristo Jesus ou que esteve em Cristo Jesus até o fim de sua vida. Portanto, a alegação de que o juiz investigativo serve para definir quem vai ser salvo e quem não vai é mais uma mentira. Mentira número 13. O juízo investigativo implica que não dá para ter certeza da salvação. Mais uma mentira braba. Como eu acabei de afirmar, para quem está em Cristo, nenhuma condenação há, não há nenhuma preocupação em relação a esse juízo. Quem está em Cristo não será condenado. Portanto, sim, é perfeitamente possível crer no juízo investigativo e ter certeza da salvação. Se nós estamos em Cristo, nós podemos ter certeza da salvação hoje. E enquanto estivermos em Cristo, podemos continuar tendo certeza da nossa salvação. Podemos citar um trecho do Nisto Cremos sobre essa questão. Diz o trecho: o conceito de um juiz investigativo de todos aqueles que professam fé em Cristo não contradiz o ensino bíblico da salvação unicamente pela fé por meio da graça. Paulo sabia que um dia ele próprio enfrentaria o juízo. Diante desse fato, expressou o desejo de ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. Filipenses 3, 9. Todos os que estão unidos a Cristo possuem a certeza da salvação. Na fase pré-advento do último julgamento, os crentes genuínos, aqueles que possuem uma relação salvadora com Cristo, recebem a afirmação perante o universo não caído. Em suma, se você está em Cristo, não há o que temer. O juiz investigativo nada fará contra você. Pelo contrário, o juiz investigativo será uma bênção, porque confirmará diante dos anjos aquilo que Jesus fez em sua vida. Cabe lembrar ainda que essa mesma transparência diante dos anjos ocorrerá em relação a nós mesmos. A Bíblia, em várias passagens, indica que nós mesmos julgaremos os anjos e até os homens, o que significa que nós teremos acesso aos registros de todos os salvos e todos os perdidos. A Igreja Adventista do Sétimo Dia acredita que isso ocorrerá no milênio. Então, no milênio, todos nós, os salvos, poderemos entender por que alguns foram salvos e outros foram perdidos. Então, assim como os anjos, nós poderemos confirmar com toda a certeza e toda a convicção de que Deus foi justo em seus julgamentos. Mentira número 14. O juiz investigativo nega a suficiência do sacrifício de Cristo na cruz. Mais uma mentira braba. A aceitação genuína do sacrifício de Cristo por nós é suficiente para nos perdoar diante de Deus, para nos justificar diante de Deus e para nos salvar diante de Deus. E é por isso mesmo que nós podemos ter certeza da nossa salvação hoje e que quando nós morremos em Cristo, nós morremos salvos. Então, nesse sentido, o sacrifício de Cristo é suficiente. Aceitar o sacrifício de Cristo é tudo o que nós precisamos para que nós possamos ser salvos.
Agora, o juízo investigativo serve para outra coisa, não é para nos salvar. A salvação, a justificação e o perdão dos pecados diante de Deus já é feita quando nós aceitamos a Jesus e permanecemos nele. Agora, o juízo investigativo é o que fará com que essa aceitação de Cristo seja entendida pelos anjos como uma aceitação verdadeira. O que temos aqui, portanto, é um outro processo. E note, isso é tipificado no Antigo Testamento. Todos os dias os sacerdotes, no lugar santo, sacrificavam de manhã e de tarde um cordeiro. Através desses sacrifícios, qualquer indivíduo que pedisse perdão a Deus pelos seus pecados seria perdoado. Entretanto, apesar disso, no fim do ano existia o dia da expiação, o Yom Kippur, onde todos os pecados eram tirados do santuário. E a pergunta que fica é, ora, se todos os dias os sacrifícios da manhã e da tarde já limpavam todos os indivíduos que pediam perdão a Deus, então por que tinha que ter o dia do Yom Kippur, o dia da expiação? Será que o dia da expiação tornava insuficiente os sacrifícios da manhã e da tarde de todos os dias naquele ano? Não, de forma alguma. Os indivíduos já haviam sido perdoados por Deus. Isso já havia sido resolvido. A purificação do santuário era um outro processo. Então não existe aqui uma contraposição entre o juízo investigativo e o sacrifício de Cristo. Simplesmente nós temos dois processos diferentes que fazem parte de um grande plano de Deus relacionado à redenção do ser humano e à afirmação de sua justiça diante de todo o universo. Só para fechar esse ponto, eu acredito que uma citação de Ellen White aqui seja interessante. Ela diz o seguinte sobre o sacrifício de Cristo no que diz respeito à suficiência para a justificação, a salvação e o perdão diante de Deus. O sacrifício de Cristo em favor do homem foi amplo e completo. A condição da expiação tinha sido preenchida. Ele conquistara o reino, arrebatara-o de Satanás e se tornara herdeiro de todas as coisas. Em suma, a ideia de que o juízo investigativo nega a suficiência do sacrifício de Cristo também é uma mentira. Mentira número 15. A Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que os escritos de Ellen White são iguais à Bíblia. Mais uma mentira. Os críticos muitas vezes se baseiam em duas passagens de um documento da Igreja Adventista do Sétimo Dia para fazer essa afirmação. Uma diz o seguinte: entendemos que Ellen White foi inspirada pelo Espírito Santo e que seus escritos, produto dessa inspiração, são aplicáveis e normativos, especialmente aos Adventistas do Sétimo Dia. Já a outra passagem diz o seguinte: não cremos que a qualidade ou o grau de inspiração dos escritos de Ellen White seja diferente dos das Escrituras. Com base nessas duas passagens, os críticos deduzem que, para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, Bíblia e Ellen White são a mesma coisa. Ellen White e os seus escritos estariam no mesmo patamar da Bíblia Sagrada. Bom, o primeiro ponto que nós precisamos ter em mente aqui é que essas duas passagens fazem parte de um documento que eu já li aqui mais para o início do episódio. É aquele documento de 1982 que tem 10 afirmações e 10 negações sobre a Bíblia e Ellen White. E como nós vimos, esse documento está repleto de passagens deixando muito claro que Ellen White não é fundamento de doutrina, que Ellen White não substitui o estudo da Bíblia, que Ellen White não esgota a interpretação das Escrituras, que a Bíblia é a única autoridade final, e por aí vai. Então, não é possível pegar essas duas passagens e interpretá-las de modo tal que signifique que Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar. Isso seria uma contradição no próprio documento. Qual então é a interpretação mais coerente em relação a essas duas passagens? Bom, aqui entra o segundo ponto que nós precisamos ter em mente. Conforme eu expliquei detalhadamente no episódio 69, onde eu trato dessa declaração, existem dois tipos de norma, a norma normatizadora e a norma normatizada. Esse é um conceito, inclusive, muito utilizado por calvinistas. A norma normatizadora é aquela que normatiza todas as outras normas, e essa, no caso, é a Bíblia Sagrada. Assim sendo, a Bíblia é a única norma normatizadora. Acima dela não tem nenhuma outra. E todas as outras normas precisam se submeter a essa norma normatizadora, que é a Bíblia Sagrada. E o que são as normas normatizadas? São justamente as outras normas além da Bíblia Sagrada. Essas normas são normatizadas pela Bíblia.
Portanto, não há nenhum problema em ter outras normas além da Bíblia. Os nossos pais podem ser normas, os nossos pastores podem ser normas, nós podemos ter como norma um credo ou uma confissão de fé, ou, no caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, uma declaração de crenças fundamentais. E por aí vai. Desde que essas normas estejam submetidas à Bíblia Sagrada, que é a norma por excelência, a norma normatizadora, não existe nenhum problema. Então, nós podemos dizer que os escritos de Ellen White são normas normatizadas. Elas são normatizadas pela Bíblia Sagrada. Enquanto elas estão submetidas à Bíblia Sagrada, sujeitas às Escrituras, elas podem ser normas sobre as nossas vidas. Então, o que a Igreja Adventista do Sétimo Dia quer dizer quando afirma que os escritos de Ellen White são normativos? É simplesmente que a Igreja, como instituição, reconhece que os escritos de Ellen White estão sujeitos à Bíblia Sagrada, estão submetidos à Bíblia Sagrada e refletem a Bíblia Sagrada no que diz respeito aos seus conselhos. Assim, ela se torna uma norma normatizada pela Bíblia Sagrada. E ora, se Ellen White nos diz algo que está na Bíblia Sagrada, seja de maneira explícita ou seja por meio de algum princípio, então seguir Ellen White nesse contexto específico é seguir a Bíblia Sagrada. É por isso que Ellen White pode ser chamada, nesse contexto específico, de norma. Não uma norma normatizadora, como a Bíblia, mas uma norma normatizada pela Bíblia Sagrada. O terceiro ponto que precisamos ter em mente e que eu também tratei no episódio 69 é que funções diferentes implicam autoridades diferentes. A função da Bíblia Sagrada, por exemplo, é ser única regra de fé, prática e doutrina. Já Ellen White possui outras funções que não esta da Bíblia Sagrada. Então, se há funções diferentes, há autoridades diferentes. Assim sendo, quando a Igreja Adventista do Sétimo Dia afirma que não crê que exista uma diferença no grau de inspiração de Ellen White e da Bíblia Sagrada, ou ainda na qualidade da inspiração, isso não significa dizer que Ellen White e a Bíblia possuem as mesmas funções e a mesma autoridade. Não. Significa apenas dizer que tanto Ellen White quanto a Bíblia foram inspiradas pelo Espírito Santo, o mesmo Espírito Santo, e não existe meia inspiração. Portanto, se o Espírito Santo inspirou a Bíblia e inspirou Ellen White, eles têm a mesma qualidade de inspiração. Ellen White não é meia inspirada ou 75% inspirada. Essa é apenas uma forma de dizer que os adventistas creem que Ellen White foi uma profeta extracanônica verdadeira, assim como outros profetas extracanônicos que são mencionados na Bíblia e que foram tão inspirados pelo mesmo Espírito Santo quanto profetas canônicos. As funções são diferentes, a autoridade é diferente, mas a inspiração provém do mesmo Espírito Santo. Então, podemos afirmar aqui de maneira categórica que é mais uma mentira a alegação de que a Igreja Adventista do Sétimo Dia ensina que Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia. Não está. A Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. Já Ellen White tem outras funções que não esta. Mentira 16. Para ser adventista, tem que crer em tudo o que Ellen White disse. Essa afirmação também não condiz com a verdade. Para começar, precisamos ter em mente que a própria Ellen White não colocava a crença em seus escritos como sendo um pré-requisito para ser considerado cristão e para ser considerado adventista. Ela escreveu sobre isso em 2 ocasiões e eu quero ler alguns trechos aqui para o ouvinte. No contexto da primeira passagem que eu vou ler, Ellen White está refletindo sobre como, em determinada igreja adventista, algumas pessoas tinham dúvidas em relação às suas visões. Essas dúvidas se davam principalmente porque, naquela localidade, aquelas pessoas já tinham visto muitas falsas visões, muitos falsos profetas. Então era natural que elas tivessem dúvidas se Ellen White era uma verdadeira profetisa, se suas visões realmente eram verdadeiras. Ela então afirma: todas essas coisas devem ser tomadas em consideração, procedendo-se com sabedoria. Não se deve atribuir nem forçar os que nunca tenham visto o indivíduo receber visões e não possuem um conhecimento pessoal da sua influência. Essas pessoas não devem ser separadas dos benefícios e privilégios de membros da igreja, se no demais a sua vida cristã se prova correta e tenham um bom caráter cristão. Um pouco mais adiante, ela vai criticar a postura de um determinado irmão que fazia da crença nas visões um pré-requisito para ser adventista. Ela afirma:
O irmão G se propôs a não receber na igreja ninguém que não cresce na mensagem do terceiro anjo e nas visões. Essa medida afastou preciosas pessoas que não estavam contra as visões. Elas não ousavam unir-se à igreja, temendo comprometer-se com o que não compreendiam nem criam plenamente. E houve os que se aproximaram prontos a prejudicar essas pessoas conscienciosas, pondo diante delas os assuntos sob o pior aspecto possível. Então note que para Ellen White não deveria ser um pré-requisito as pessoas crerem totalmente em suas visões para congregarem. Ela entendia que algumas pessoas poderiam ter dúvidas honestas e que isso não significava que elas eram rebeldes e que elas iriam criar problemas na igreja. Elas apenas não conseguiam crer totalmente. Em outra ocasião, Ellen White vai dizer o seguinte: revelou-se-me que alguns, especialmente em Iowa, fazem das visões uma regra pela qual medem tudo e adotam uma postura que meu marido e eu nunca adotamos. Alguns não estão familiarizados comigo e meus trabalhos e são céticos sobre qualquer coisa que tenha o nome de visão. Tudo isso é natural e pode ser superado apenas pela experiência. Se as pessoas não estiverem bem estabelecidas com relação às visões, não devem ser pressionadas. E um pouco mais adiante, ainda nessa mesma ocasião, Ellen White vai dizer: em Iowa, a conduta de alguns que não estão familiarizados comigo não foi cuidadosa e consistente. Os que não estavam habituados às visões têm sido tratados do mesmo modo que as que tiveram muita luz e experiências com respeito a elas. De alguns, foi requerido que apoiassem as visões quando não poderiam fazê-lo de sã consciência. Assim, muitas pessoas sinceras foram levadas a assumir posicionamento contrário às visões e à congregação, o que nunca teria acontecido se a questão houvesse sido tratada com discrição e misericórdia. E aqui eu poderia também citar muitos trechos de outros escritores pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como o próprio marido de Ellen White. O fato é que, no início da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não existia essa imposição de que as pessoas que se uniam ao movimento crescem nas visões. O que acontecia, claro, é que a congregação, enquanto instituição, acreditava nas visões e, portanto, estimulava que essas visões fossem cridas pelos membros. E claro, se essa era a posição oficial da igreja, e sempre foi, então quem não cresce e quisesse brigar por conta disso, a ponto de criar conflito dentro da igreja, esta pessoa não poderia continuar na congregação. Agora, alguém que simplesmente tivesse algumas dúvidas, essa pessoa poderia ser tratada como um cristão sincero e um adventista sincero. Assim sendo, segundo os pioneiros e segundo a própria Ellen White, uma pessoa poderia entrar na igreja tendo dúvidas em relação a Ellen White, assim como um adventista que já estava na igreja poderia ter dúvidas em relação a Ellen White e talvez não acreditar em tudo o que Ellen White dizia. Aliás, isso foi bastante comum durante o ministério de Ellen White, motivo pelo qual, muitas vezes, ela precisou escrever defendendo o seu próprio trabalho, defendendo a sua própria função como profetisa, como mensageira do Senhor. Agora, uma coisa é verdade, nos dias de hoje, as pessoas que querem entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, quando vão assinar a ficha de batismo ou a ficha de profissão de fé, precisam preencher uma parte que pergunta se a pessoa crê que Ellen White teve o dom de profecia. Como eu já expliquei no episódio 69, eu não concordo com isso. Eu acredito que essa pergunta não deveria estar nessa ficha, assim como acredito também que na Declaração de Crenças Fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, a crença número 18, que menciona Ellen White, não deveria mencionar Ellen White. Deveria apenas ser uma crença na continuidade do dom profético, que era como as primeiras declarações de crenças fundamentais traziam essa crença. Seja como for, apesar desse ponto que eu acredito ser um erro, eu gosto sempre de salientar que algumas pessoas têm dúvidas em relação a Ellen White, não conseguem acreditar em tudo o que ela falou, no entanto, não acham que ela foi uma falsa cristã, uma falsa protestante ou mesmo uma falsa adventista. Eu já conheci muitas pessoas que acreditam que ela realmente teve o dom de profecia. Elas só não acreditam que tudo o que Ellen White falou foi inspirado. Esse tipo de crença em uma inspiração que nem sempre está no profeta é bastante comum, por exemplo, no meio pentecostal. Eles creem na continuidade do dom de profecia, eles creem em profetas modernos, mas não creem que necessariamente tudo o que o profeta falou foi inspirado por Deus. Às vezes o profeta pode falar algo que veio da sua própria mente.
Assim sendo, é perfeitamente possível que uma pessoa creia em todas as doutrinas fundamentais da Igreja Adventista, creia que Ellen White teve o dom de profecia, que ela foi uma cristã verdadeira, que ela foi uma protestante verdadeira, mas tem algumas dúvidas em relação a algumas questões e acredite que talvez nem tudo que ela falou tenha sido inspirado. Esse tipo de pessoa pode, com toda certeza, marcar na fichazinha de batismo ou de profissão de fé que ela crê que Ellen White teve o dom de profecia. Essa pessoa não estará mentindo ao fazer isso. E, segundo a opinião da própria Ellen White e dos pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia, não há nenhum problema em aceitar essa pessoa como um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Aliás, cabe ressaltar aqui que eu conheço muitos adventistas que têm dúvidas em relação a determinados pontos do que Ellen White escreveu, e ainda assim eles não creem que Ellen White foi uma falsa profetisa. Assim, eu acredito que nós podemos lidar com essa questão de uma maneira melhor, de uma maneira mais flexível, como a própria Ellen White disse. E note, eu não estou falando isso para estimular as pessoas a terem dúvidas em relação a Ellen White. Na verdade, eu faço justamente o contrário. Rotineiramente, eu tiro dúvidas de adventistas e até de não adventistas, de pessoas que estão estudando mais sobre a Igreja Adventista do Sétimo Dia, sobre Ellen White. Em minha experiência pessoal, quando eu estudo mais profundamente os escritos de Ellen White, eu sempre consigo resolver determinadas dificuldades, determinadas questões que são mais complexas. Cabe lembrar ainda que, como a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende uma noção de inspiração do profeta que não é verbalista, ou seja, não é palavra por palavra que é inspirada, isso implica que a Igreja Adventista do Sétimo Dia não crê em uma inerrância absoluta dos escritos do profeta. Isso significa que a Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece que Ellen White cometeu erros e podia cometer erros em seus escritos. É claro que, uma vez que esses escritos são entendidos como inspirados, então esses erros não podem ser grandes o suficientes a ponto de distorcerem completamente a mensagem que foi dada por Deus. No entanto, erros mais periféricos, ou seja, que não chegam a distorcer a mensagem como um todo, esses são bem aceitos pelos adventistas do sétimo dia, ou pelo menos por aqueles que entendem bem essa questão da inspiração de pensamento, da inspiração conceitual, em oposição à inspiração verbal. Assim sendo, dependendo do adventista, alguns podem ter uma visão mais elástica desse tipo de erro que poderia ser cometido pelo profeta inspirado. Ou seja, há algum espaço razoavelmente grande para que os adventistas discordem de Ellen White, não concordem com tudo que ela escreveu. Portanto, a alegação de que os adventistas precisam necessariamente crer em tudo o que Ellen White escreveu não é verdadeira. É claro, isso é um ideal da igreja, a igreja estimula que haja uma crença nos escritos de Ellen White, até porque a igreja, como instituição, entendeu que esses escritos estão de acordo com a Bíblia, mas nem sempre isso vai acontecer na prática e tudo bem. Isso não é um requisito para que o indivíduo entre na Igreja Adventista do Sétimo Dia ou, já sendo um adventista, permaneça na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mentira número 17. Ellen White fala coisas que não estão na Bíblia, logo isso fere o sola escritura. Bom, essa conclusão não é verdadeira e eu sugiro que o ouvinte ouça os seguintes episódios para entender melhor essa questão do sola escritura. O episódio 25, o episódio 26 e um episódio extra em que eu analiso um vídeo do bispo Tarlis Elias. E pois bem, basicamente o que o ouvinte precisa saber sobre esse assunto é o seguinte. Primeiro, sola escritura não significa que todas as doutrinas precisam estar explicitamente descritas na Bíblia. É possível que nós possamos deduzir determinadas doutrinas a partir de princípios que estão na Bíblia Sagrada. Por exemplo, não há nenhuma passagem bíblica que condene a necrofilia, isto é, relações sexuais com pessoas mortas. Mas, a partir de uma série de princípios bíblicos relacionados à sexualidade, ao amor e à natureza tal como criada por Deus, nós podemos chegar à conclusão de que isso é completamente errado, é um pecado. Então, aplicando essa questão a Ellen White, muitas vezes ela disse coisas que, num primeiro momento, nós podemos achar que não se encontram nas Escrituras, mas que, se nós analisarmos mais profundamente, percebemos que existem princípios bíblicos por trás do conselho de Ellen White. Segundo, sola escritura não significa que tudo precisa estar na Bíblia Sagrada.
O que o sola scriptura significa é que todas as doutrinas precisam estar na Bíblia Sagrada, ou ainda, que todas as doutrinas precisam ser fundamentadas, estar fundamentadas na Bíblia Sagrada. Isso significa que não existe nenhum problema em um profeta extracanônico, por exemplo, ter visões de Deus sobre o passado, o presente ou o futuro. Deus pode revelar qualquer detalhe que ele queira a um profeta extracanônico. A única coisa que Deus não revela a profetas extracanônicos é novas doutrinas ou modificações de doutrinas já existentes. Afinal de contas, a única regra de fé, prática e doutrina é a Bíblia Sagrada. Então, tendo isso em mente, não há nenhum problema nos escritos de Ellen White que trazem determinados detalhes sobre o passado, ou o presente, ou mesmo o futuro, que não estão na Bíblia Sagrada. Contanto que esses detalhes não contradigam a Bíblia Sagrada, eles podem existir. E aí, claro, se esses detalhes não estão na Bíblia Sagrada, por definição, eles não são essenciais para a fé, eles não são fundamentais. Logo, se alguém não crê nesses detalhes, isso não vai interferir em nada em sua salvação, ou em sua santificação, ou em sua relação com Deus, ou qualquer coisa que seja. De igual maneira, diversos profetas extracanônicos que são mencionados na Bíblia, como por exemplo Natã, Ido, Semaías e por aí vai, muitos deles escreveram livros. Esses livros não entraram na Bíblia, eles acabaram se perdendo no tempo, no entanto, eles eram livros inspirados. Se eles fossem encontrados hoje, eles não seriam acoplados ao cânon bíblico, porque a Bíblia sobreviveu sem esses livros durante todo esse tempo. O que significa que Deus não julgou que o conteúdo desses livros era fundamental para a nossa fé. No entanto, esses livros são inspirados, então quaisquer detalhes que existam ali podem ser cridos, eles são verdadeiros, eles foram inspirados pelo Espírito Santo. Assim sendo, não, o que Ellen White escreveu que não está na Bíblia não necessariamente fere o sola scriptura. É preciso analisar a coisa de uma maneira mais precisa, e é o que muitas vezes os críticos não fazem. Em suma, também essa alegação é mentirosa. Mentira número 18. Ellen White negava a doutrina da Trindade. Mais uma mentira braba. Na verdade, Ellen White foi uma das responsáveis por fazer a Congregação Adventista do Sétimo Dia estudar mais o tema da divindade de Jesus, da divindade do Espírito Santo, da personalidade do Espírito Santo e da Trindade como um todo. Historicamente, muitos dos primeiros pioneiros da Igreja Adventista do Sétimo Dia eram bastante céticos em relação à Trindade. Eles foram melhorando essa visão ao longo do tempo e a congregação foi se tornando cada vez mais trinitária até assumir essa doutrina como uma doutrina oficial. Há dezenas de passagens de Ellen White falando sobre a Trindade, e praticamente todas elas podem ser encontradas em um livro publicado pela Casa Publicadora Brasileira, que é a editora adventista aqui no Brasil, intitulado A Trindade. O capítulo que traz todas essas citações é o capítulo 14, intitulado Ellen White e a Trindade. Eu ainda não gravei nenhum episódio a respeito desse assunto, mas eu pretendo fazê-lo em um futuro breve. Mas, para que o ouvinte não fique sem nenhuma citação, aqui vão algumas. Citação número 1. Cristo era essencialmente Deus, e no mais elevado sentido. Estava com Deus desde toda a eternidade. Deus, sobretudo, bendito para todo sempre. Citação número 2. Desde os dias da eternidade, o Senhor Jesus Cristo era um com o Pai. Era a imagem de Deus, a imagem de sua grandeza e majestade, o resplendor de sua glória. Citação número 3. Precisamos reconhecer que o Espírito Santo, que é tanto uma pessoa como o próprio Deus, está andando por esses terrenos. Citação número 4. O Espírito Santo é uma pessoa, pois dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Uma vez dado esse testemunho, traz consigo mesmo sua própria evidência. E citação número 5. A divindade moveu-se de compaixão pela raça, e o Pai, o Filho e o Espírito Santo deram-se a si mesmos ao estabelecerem o plano da redenção. Então, mais uma vez, essa ideia de que Ellen White não cria na Trindade, negava a Trindade, é mais uma mentira. E não só uma mentira que os críticos colocam, mas também alguns adventistas sectários que negam a Trindade. Esses adventistas, digam-se de passagem, estão contra a doutrina oficial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Mentira número 19. Ellen White foi racista. Mentira braba também. Existem dezenas de passagens de Ellen White falando contra o racismo e contra a escravidão. A Igreja Adventista do Sétimo Dia, inclusive, em seus primórdios, foi uma igreja muito ativa
na luta contra a escravidão. Eu também pretendo gravar um episódio só sobre isso num futuro breve, mas o ouvinte pode dar uma lida em um artigo que eu escrevi no ano de 2020 no blog Reação Adventista, do qual eu faço parte e ajudei a criar. O artigo se chama Ellen White e o Racismo, e ali eu trabalho 3 textos de Ellen White em que ela fala claramente, explicitamente e fortemente contra a escravidão e contra o racismo. E não apenas isso, ela fala da importância e da obrigação moral dos irmãos ajudarem as pessoas que haviam sido escravas e as pessoas que haviam sido descendentes de escravas. Ajudar não apenas em um sentido material, mas também em um sentido educacional. Essas pessoas deveriam receber uma boa educação para que pudessem ter uma vida melhor. Só para não deixar o ouvinte sem citação, aqui vai uma delas. Paredes de separação foram construídas entre os brancos e os negros. Esses muros de preconceito caem sobre si mesmos, assim como os muros de Jericó, quando os cristãos obedecem à palavra de Deus, que lhes impõe supremo amor ao seu Criador e amor imparcial aos seus vizinhos. Pelo amor de Deus, vamos fazer algo agora. Em suma, essa ideia de que Ellen White era racista também é mais uma mentira. Mentira número 20. Ellen White disse que sabia o dia e a hora da volta de Jesus. Mentira braba. O que acontece é que Ellen White teve uma visão, certa vez, em que ela fazia parte das pessoas que estavam no finzinho dos tempos, um pouquinho antes de Jesus voltar. Nessa visão, essas pessoas ouviam o dia e a hora da volta de Jesus. Quando Ellen White volta dessa visão, ela diz que ela não tem a menor lembrança de qual era o dia e a hora da volta de Jesus dito nessa visão. Então, pode ser que essa visão tenha apenas simbolizado que as pessoas do fim ouvirão essa informação, e na verdade ela não ouviu de fato essa informação na visão, isso foi apenas um símbolo, e pode ser que ela realmente tenha ouvido isso na visão, mas Deus a fez esquecer. Seja como for, o fato é que ela não sabia, e provavelmente o que a visão queria dizer é que no fim dos tempos as pessoas terão uma forte convicção de que Jesus está muito próximo de voltar. Talvez a um dia ou 2 da volta de Jesus, as pessoas recebam uma forte impressão do Espírito Santo de que dia e que hora Jesus voltará. É uma possibilidade. Seja como for, o fato é, Ellen White não sabia o dia e a volta de Jesus e ela nunca disse que sabia dessa informação. Mentira número 21. Ellen White fez uma falsa profecia dizendo que os Estados Unidos e a Inglaterra entrariam em guerra em sua época. Mais uma mentira braba. O que acontece é que em determinado texto de Ellen White, ela afirma que, na época da Guerra Civil Americana, a Inglaterra estava estudando a possibilidade de entrar nessa guerra. A partir daí, ela descreve o que aconteceria quando a Inglaterra entrasse nessa guerra. Mas o texto todo fala sobre uma possibilidade, sobre algo condicional. Ou seja, a Inglaterra estava estudando se entraria ou não na guerra. Se entrasse, determinadas coisas aconteceriam. No entanto, ela resolveu não entrar. Portanto, Ellen White não fez uma profecia de que a Inglaterra e os Estados Unidos estariam em guerra, mas sim uma profecia do que ocorreria se a Inglaterra entrasse em guerra. E outra, podemos até interpretar que não foi uma profecia, mas sim uma espécie de previsão, uma espécie de análise do cenário geopolítico. Ela poderia ter feito isso. Então, não há nenhum elemento nesse texto que nos obrigue a dizer que Ellen White fez uma profecia e essa profecia falhou. Mentira número 22. Ellen White fez uma falsa profecia dizendo que muitos em sua época estariam vivos quando Jesus voltasse. Essa é mais uma inverdade. O que ocorreu, na verdade, é que Ellen White teve uma visão onde apareciam diversas pessoas de uma reunião em que ela se encontrava. E logo depois de ver essa cena, um anjo afirmava que algumas pessoas apostatariam da fé, outras morreriam antes de Jesus voltar e outras não morreriam antes de Jesus voltar. Com base nisso, muitas pessoas concluem que o anjo estava se referindo às pessoas daquela reunião. Mas é interessante que o texto original não diz isso. Essa é apenas uma inferência. O que acontece é que Ellen White vê uma cena com aquelas pessoas e logo depois o anjo vem falando sobre pessoas que não morreriam antes de Jesus voltar.
O que é mais interessante nessa visão de Ellen White é que antes dessa cena, Ellen White viu muitas outras cenas. Essa foi a cena final. Então, é mais razoável, quando nós analisamos um contexto, chegar à conclusão de que, na verdade, o anjo não estava falando das pessoas daquela reunião. Ele estava falando das pessoas como um todo. E a julgar pelo contexto de todas as visões que Ellen White teve antes, ele estava falando dos adventistas no geral. Então, as pessoas daquela reunião, na verdade, apenas eram uma representação dos adventistas como um todo. Isso significa que haviam pessoas naquela reunião que preenchiam algumas das categorias que o anjo mencionou. Então não necessariamente essa profecia dizia que algumas das pessoas daquela reunião não iriam morrer. Mentira número 23. Ellen White fez uma falsa profecia dizendo que Jerusalém nunca seria reconstruída. Mais uma mentira braba. O que acontece é que Ellen White teve uma visão de que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída. Ela tem essa visão em um contexto onde pessoas estavam gastando dinheiro numa tentativa de reconstruir a antiga Jerusalém. Por trás dessa postura existia a ideia de que construir a velha Jerusalém de novo era o que faltava para que Jesus voltasse. Quando Ellen White disse que a velha Jerusalém jamais seria reconstruída, o que ela estava querendo dizer é que aquela Jerusalém com o rei davídico, com o sacerdócio, com o templo, com as leis da Torá em funcionamento, enfim, aquela Jerusalém exatamente como era na época de Davi e Salomão, por exemplo, essa jamais seria reconstruída. E de fato não foi. A Jerusalém que temos hoje é bem diferente da antiga Jerusalém. A própria nação de Israel que temos hoje é bem diferente da nação que tivemos nos tempos bíblicos. E nós sabemos que o que acontecerá de fato é que Jesus voltará e assim a nova Jerusalém será estabelecida aqui na terra. Então não teremos uma reconstrução da velha Jerusalém, teremos a nova Jerusalém aqui na terra, onde Jesus será o rei de todos. Mentira número 24. Ellen White fez uma falsa profecia dizendo que a Turquia deixaria de existir. E, no entanto, ela continua existindo até hoje. Mais uma mentira. Na verdade, o que Ellen White disse é que o Império Turco-Otomano deixaria de existir. E, de fato, não há mais Império Turco-Otomano nos dias de hoje. Então, temos aqui mais uma mentira. É importante mencionar que grande parte desses textos polêmicos de Ellen White, como por exemplo as supostas falsas profecias, eu trato com detalhe no episódio 59, intitulado justamente Os Textos Polêmicos de Ellen White. É por isso que eu não estou tratando com detalhe esses textos aqui. A ideia é apenas rebater de uma maneira mais superficial mesmo as alegações que são feitas. Finalmente, mentira número 25, a última mentira que eu escolhi para tratar nesse episódio. A mentira é a seguinte: Ellen White cometeu plágios. Esse é mais um assunto que eu pretendo gravar um episódio sobre isso especificamente, mas eu posso dizer algumas palavras para o ouvinte aqui. E o que eu quero dizer é o seguinte: Ellen White não cometeu plágios. O que ela fez foi ler muitos autores diferentes, ela tinha uma vasta biblioteca, e fazer muitas paráfrases dos autores que ela lia. O motivo pelo qual ela fazia isso é porque Ellen White não teve muito estudo formal em sua vida, e ela se sentia um pouco insegura para escrever. É por isso que ela tinha assistentes literários e é por isso que ela se utilizava de muito material de outros autores. Ela encontrava frases e parágrafos e até estruturas de livros que ela achava que expressava bem as suas ideias. Então, ela parafraseava tudo isso, fazia muita pesquisa, mesclava essas ideias com as suas próprias ideias, modificava aquilo que ela considerava errado ou que ela não concordava em outros autores. Enfim, ela fazia um trabalho de pesquisa, de fichamento, de fundamentação no trabalho de outros autores. E ela nunca fez isso escondida de ninguém. Ela sempre deixou muito clara aos seus leitores que ela lia bastante e se utilizava bastante do material de outros autores. Assim, as acusações de plágio são bastante exageradas e bastante levianas também. Mas esse é um assunto que, para eu tratar de maneira bastante detalhada, eu preciso de um episódio inteiro. Um último ponto que é importante o ouvinte ter em mente é que o fato de Ellen White fazer bastante pesquisa e até mesmo paráfrase não implica que o seu material não era inspirado. A Bíblia oferece exemplos de pessoas que fizeram
pesquisa e que inclusive se utilizaram muito de materiais de outros autores. Se nós pegarmos, por exemplo, os 4 evangelhos, ou principalmente os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, veremos que existem fortíssimas similaridades entre um e outro. O mesmo acontece entre os livros de Reis e Crônicas. E nem por isso nós consideramos que esses autores plagiaram uns aos outros e que não eram inspirados porque fizeram pesquisas, porque se utilizaram de outros materiais. A inspiração divina pode se dar também na pesquisa. E veja, eu faço essas comparações, mas no caso de Ellen White, as similaridades nem são tão grandes em relação aos outros autores. Assim sendo, nós podemos concluir que essa acusação de plágio não apenas é mentirosa, como ela também não leva à conclusão que muitos críticos chegam, a de que Ellen White não foi inspirada porque ela fazia pesquisa e se baseava também em outros autores. Muito bem, essas foram as 25 principais mentiras anti-adventistas que eu escolhi para colocar nesse episódio. Como eu já disse no início, não são todas as mentiras, porém são as mais significativas e uma vez que nós nos aprofundamos nas respostas a essas 25 mentiras, fica muito fácil de desmentir todas as outras, porque todas elas têm mais ou menos um mesmo padrão. O meu intuito com esse episódio, esse extenso episódio, é primeiro instruir os próprios adventistas para que eles possam ter resposta para as críticas e para as mentiras que são lançadas por aí, e, segundo, para instruir aqueles que estão estudando sobre o adventismo, que ainda têm alguma dúvida, que talvez até queiram entrar na Igreja Adventista do Sétimo Dia, ou apenas entender melhor o que os adventistas ensinam, e que, no entanto, têm sido também bombardeados por essas mentiras. Eu gostaria de lembrar ao ouvinte, seja adventista ou não, que nós, cristãos, devemos prezar pela verdade. E também é digno de nota que um dos mandamentos do Decálogo é justamente não dizer falso testemunho contra o nosso próximo. Então, se há pessoas que estão dizendo falso testemunho contra os adventistas do sétimo dia, isso é algo bastante grave. Muito bem, eu vou ficando por aqui. Espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.